Gênesis. Como os irmãos sabem, iniciamos uma nova série de exposição do livro de Gênesis. Semana passada foi extremamente importante, foi a abertura dessa série. Semana passada nós falamos acerca da queda. Os irmãos estão bem lembrados daquilo que foi apresentado, aquilo que foi exposto. E se você não veio, acesse o nosso Facebook, acesse o YouTube, ali você poderá ouvir a mensagem. Os irmãos estão lembrados que a queda, ela se constituiu num ato deliberado de Adão, em não dar mais ouvido à voz de Deus. Adão, ele deu ouvido à voz da serpente, ele deu ouvido àquilo que a serpente dizia, que vocês não mais morreriam, e agora vocês serão sabedores de tudo, não é? Vocês vão saber tudo. E esse fascínio por saber tudo, esse fascínio por ser igual a Deus, conduziu-nos à queda. Todos nós caímos em Adão, todos nós também pecamos. E é importante, irmãos, nessa noite, ao olharmos para a palavra de Deus, reconhecermos aquilo que nós queremos trabalhar com essa série, Caim, protótipo do velho homem, que é justamente isso. O nosso velho homem é caracterizado por essa natureza caída que quer saber tudo, que acha que sabe tudo. Eu mando em mim, não é? Eu sei da minha vida, ninguém tem que se meter comigo. Eu faço o que eu bem quero, tudo que eu sei é correto. Ai daquele que se coloca como pedra de tropeço, ou ai daquele que se coloca como obstáculo para a realização de meus desejos. Então, nosso velho homem tem essa forte característica daquele que quer ser autônomo, aquele que quer ser independente de Deus. Nós falamos sobre isso. A queda, ela é justamente essa declaração de independência, a declaração de independência de Deus. Eu sei de tudo, não preciso mais de Deus. Eu sei de tudo, o meu prazer não está mais em Deus. Eu sei de tudo, a minha glória não está mais em Deus. Eu sei de tudo, tudo que eu preciso, eu tenho neste mundo. Não preciso mais de um Deus dando palpite em minha vida. E hoje eu quero continuar com os irmãos, observando na palavra, o que significa quais são os efeitos da queda. É isso que trabalharemos nessa noite. Vamos então, mais uma vez, orarmos, e após a oração, iniciaremos a exposição do texto. Pai de amor, nosso Deus, estamos diante da Tua presença como igreja do Senhor reunida para prestar culto a Ti. E ó Pai, a nossa súplica ao Senhor é que os nossos ouvidos estejam, ó Deus, atentos a ouvir, a discernir, a compreender aquilo que Tu tens falado a nós. Pai de amor, que verdadeiramente possamos, ó Deus, ter uma fé que agrade a Ti. Temos uma vida para o louvor do Senhor, uma vida, Pai amado, que encontra prazer, que encontra, ó Deus, satisfação, que encontra a total dependência de Ti. Perdoe, ó Pai, as nossas transgressões, os nossos pecados, e permita-nos, ó Pai, retornarmos para nossas casas compreendendo corretamente um pouco mais daquilo que significou a queda e como isso nos afeta hoje. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vejam aí, Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 13. Acompanhem comigo, olha na sua Bíblia. Moisés registra o seguinte, ele fala no versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo meio do jardim, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me destes deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? E ela respondeu: a árvore
me enganou e eu comi. Hã? Eu falei duas vezes errado, né? Eu achei que ia alcançasse, irmãos. Eu li errado no começo e li errado no final. Então esquece tudo, vou ler tudo de novo. Diz quando os professores de homilética falam que quando você lê um texto errado, você já estragou a mensagem, né? Então você tem que ler o texto da maneira correta. Eu li errado no começo, eles viram que eu dei uma pausa e li errado, vou continuar. Eu acho que eu tenho tanta coisa na cabeça que o texto é tão emocionante, né, irmãos? Falar de queda não é fácil, né? E só um parênteses, aproveitando que eu li tudo de novo, vou começar tudo de novo. Essa mensagem, na verdade, vai ter que ser duas, né? Essa é a primeira parte, porque a queda, o relato dos efeitos da queda vai até o final do capítulo. Vamos começar tudo de novo, então, e aí fica melhor. Vamos lá? Então, zero aí, tá bom? Tudo de novo. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo meio, olha de novo, pelo meio, né? Eu estou com a lembrança da mensagem do domingo passado, né? Tudo de novo. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me destes deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Pronto, agora encerra, né? Meus irmãos, nós lemos um relato triste demais, não um relato de alegria. Nós lemos um relato em que constatamos que o estrago está feito. O estrago ocorreu, chutou o balde, não é? Esse relato é um relato que nos apresenta que Adão, ele, ao desejar saber tudo, ele descobre que nada sabia. Esse relato nos mostra que Adão, desejando saber tudo, na verdade ele descobre a sua nudez. E meus queridos, o quanto é importante para nós nessa noite percebermos uma realidade que muitas das vezes não nos damos conta em nossas vidas. Muitas das vezes nós caminhamos na vida nos esquecendo daquilo que se constituiu esse momento da história. O momento em que precipitou toda a raça humana no pecado, em queda. O momento em que fez com que todos aqueles que viriam após Adão, viriam nessa condição de caído, de reprovado, nessa condição de que por si, em si, não há esperança alguma. Quando nós olhamos para o relato da queda, nós vamos verificar que os efeitos do pecado, os efeitos da queda, eles são irreversíveis. Na perspectiva humana, na capacidade humana, não há como reparar aquilo que ocorreu. Não há como mais voltar para trás. Não há como mais desfazer o que foi feito. E quantas vezes na nossa vida nós sofremos, nós lamentamos, olhamos para a nossa história e falamos: como me arrependo daquele dia. Como me arrependo de ter falado aquilo ao meu cônjuge. Como me arrependo de ter feito aquilo com os meus pais. Como me arrependo das decisões que eu tomei, mas não tem mais como. Não é possível mais voltar e consertar o que foi feito. Não é possível mais mudar a história. Não é mais possível mudar aquilo que foi realizado. E o que está diante de nós é um relato com muito maior gravidade, muito maior intensidade acerca desse fato histórico. É um fato histórico, é um fato que ocorre no início da história da humanidade, é um fato que desfigura aquilo para qual fomos criados. Meus queridos,
É importante reconhecermos isso e vermos que isso tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a minha família, tem tudo a ver com a minha história, porque todos nós somos participantes desse fatídico, desse triste relato que a palavra de Deus nos traz. Os efeitos da queda, para nós, como humanos caídos, são irreparáveis. Você não tem como consertar isso. Eu não tenho como consertar isso. E aí então, quando lidamos com essa realidade, nós olhamos para o versículo 8. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 8 nos diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. É importante percebermos que a primeira atitude que Adão e Eva tomaram é exatamente a atitude que o versículo continua a nos falar. E o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A primeira atitude, ou então o primeiro efeito da queda, a qual toda a raça humana é participante, é justamente este de esconder-se de Deus. Adão e Eva escondem-se de Deus. Adão e Eva não têm como encarar a presença de Deus, a face de Deus. E a atitude que eles tomam é uma atitude de fuga. Adão e Eva fogem da presença de Deus, porque estar diante da presença de Deus passou a ser uma experiência de alto risco. Percebem isso, queridos? Entendem por que é tão difícil. Entendem por que é tão trabalhoso. Entendem por que não é simples uma pessoa que não crê nas Escrituras, uma pessoa que não crê no Evangelho, vir com você para o culto. Entendem por que é tão difícil uma pessoa que não é convertida, embora ela perceba que a sua vida não está boa, mas reconhecer a necessidade de estar aqui conosco. Por isso que para um descrente, para um incrédulo, isso aqui que realizamos é uma loucura, uma insensatez. E por isso que para nós que cremos nas 7 marcas do membro saudável, salvo engano a 4ª marca, nós temos presta culto. Quem é salvo, quem é convertido, tem prazer em se reunir com a igreja para cultuar a Deus. Mas quem não é salvo, quem não é convertido, acha o culto uma coisa muito chata. Acha o culto uma coisa muito desprazerosa. Então, a experiência de estar diante da presença de Deus é uma experiência de alto risco. O que nós temos aqui é que a partir da queda, estar na presença de Deus seria o mesmo que expor o mal que haviam feito. Preste atenção nisso. Estar na presença de Deus, meus queridos, é o mesmo que termos que olhar e reconhecer o nosso estado decaído. É muito importante que nós reconheçamos isso e percebamos essa verdade, porque não é possível estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, com uma vida irregular. Não há comunhão com Deus numa vida de pecados. Não há relacionamento com Deus vivendo uma vida independente de Deus. Muitas pessoas hoje estão enganando-se a si mesmas, acreditando que estão bem na fita com Deus, mas com uma vida totalmente divorciada, distante à palavra de Deus. Não tem como ter vida com Deus, comunhão com Deus, vivendo em pecado. Isso é muito sério. A presença de Deus, portanto, revela todo o mal e toda a malignidade do coração humano. A atitude de Adão e Eva de esconder-se de Deus se faz justamente por essas razões. Quando nós nos damos conta disso, quando nós começamos a perceber essa realidade já aqui em Gênesis, em Adão e Eva, após a queda ainda no jardim, nós podemos perceber por os desafios que nós temos para os tempos de hoje, e podemos realmente reconhecer que o culto a Deus
não é um mero encontro social. O culto a Deus não é um mero encontro associativo, mas o culto a Deus é um estado de consciência, de reconhecimento de quem Deus é, do caráter de Deus, reconhecimento das obras de Deus, e mediante o reconhecimento de quem Deus é, eu vejo Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Lembre-se de Isaías, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele vê a santidade de Deus, santo, 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 e ele fala: ai de mim, porque sou pecador, ai de mim, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então o serafim vem com uma tenaz, coloca sobre a sua língua, e ele é purificado, e ele ali é limpo. E então ele vendo, ele fala: eis-me aqui, use-me a mim. Meus queridos irmãos e irmãs, esconder-se de Deus, fugir da presença de Deus, é aquilo que é mais comum na vida humana. E o que precisamos aqui reconhecer então, é que a consciência de Adão e Eva os acusava. Adão e Eva, eles estavam com vergonha, eles estavam conscientes de que haviam se rebelado contra a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, isso é muito sério. Eles tinham consciência desses fatos. Eles realmente sabiam o que estava ocorrendo, acontecendo com eles. E é que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Eva foi enganada, mas Adão não foi. Não precisam abrir, mas eu farei a citação. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: quando Paulo fala que a mulher não pode ensinar a igreja, mostrando por que a mulher não pode ser pastora. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Aqui esse texto é um texto em que a palavra nos traz um entendimento acerca desta realidade. Adão não foi enganado. Adão, ele pecou de uma forma deliberada, é um ato deliberado e irrevogável de rebeldia contra o seu Criador. Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Quando Eva lhe deu o fruto, mordido por ela, ele ali poderia posicionar-se, mas não se posiciona. Ele ali sabe o que está fazendo, ele sabe o que está acontecendo, enquanto Eva está sendo seduzida. Meus queridos, o que nessa noite nós precisamos reconhecer é que o primeiro efeito da queda é fugir de Deus, é fugir da palavra de Deus, é fugir da comunhão da igreja, é fugir da comunhão dos irmãos. Quem está em pecado não consegue viver com o povo de Deus. Quem está em pecado não consegue estar em comunhão com a palavra de Deus. E aqui é uma questão muito séria, porque este é o primeiro efeito da queda, essa é a primeira ruptura. E Luiz Saião vai falar que essa primeira ruptura é uma ruptura teológica. E aqui é muito importante, irmãos, porque a fuga de Deus se constitui exatamente nessa perda de relacionamento com Deus. O que isso quer nos mostrar? O que isso quer nos ensinar? É que nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. A voz de Deus causa pavor. A voz de Deus causa em nós sensação de desespero, porque eu sei que estou em falta, eu sei que estou em débito, eu sei que eu tenho contas a prestar, e eu não quero prestar contas a Deus. E, queridos, absolutamente nada está oculto aos olhos de Deus. Agora vamos parar e pensar um pouco acerca dessas verdades. Vamos parar e pensar um pouco na maneira como vivo. Vamos parar e pensar naquilo que é prioridade em minha vida.
uma característica de um homem em pecados, em desobediência, é rejeição à palavra. É rejeição à autoridade da Bíblia. É rejeição, é descrédito de que a Bíblia é suficiente. O que nós temos aqui, uma mudança dramática no relacionamento entre Adão e o seu Criador. E é importante reconhecermos e vermos que o texto nos mostra que eles se esconderam de Deus entre as árvores do jardim. E quando consideramos isso, meus irmãos e irmãs, o que precisa ficar muito claro para nós é que em nada podemos esconder de Deus. Os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações que julgamos ser secretas, muitas vezes agimos. O pastor não está vendo, os meus pais não estão vendo, o meu cônjuge não está vendo, só eu e você. E então, o que precisa ficar claro é que o efeito da queda é nos iludir e fazer-nos pensar que podemos esconder algo de Deus. Com isso, todavia, mediante a queda e por causa da queda, nós enganamos a nós mesmos, nós achamos que podemos esconder de Deus, achamos que a criação é o meio de se esconder de Deus. Aonde Adão e Eva se esconderam? Atrás do quê? Atrás da árvore. Adão e Eva usam da criação como meio de se esconder de Deus, como meio de apaziguar a sua dor, como meio de trazer algum tipo de consolo, algum tipo de refrigério para o fato de que eles teriam que estar diante da presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, é inútil se esconder de Deus. É inútil tomarmos uma atitude achando que podemos, com nossas próprias capacitações, acharmos o consolo para a nossa vida, porque não é possível. Agora pare e pense um pouco, quantas pessoas buscam a religião para esconder-se de Deus? Quantas pessoas, assim como Adão e Eva, usando da árvore? Quantas pessoas usam da religiosidade? Estão dentro das igrejas, cumprem ritos religiosos, cumprem preceitos religiosos, acreditando que mediante ao seu mérito, acreditando que diante ao seu próprio esforço, acreditando que porque eu estou cumprindo essas obrigações, eu poderei estar bem com Deus. Baseado no quê? No próprio esforço, no próprio mérito. Querem se esconder atrás da religiosidade. Religião não salva ninguém. O maior problema da humanidade é a religião. A religião divide. A religião suscita guerras. E meus queridos, precisamos estar atentos a isso, porque muitas das vezes estamos dentro da igreja somente como religiosos. E não estamos porque temos um relacionamento com Deus Pai. Não estamos porque verdadeiramente já experimentamos da graça salvadora. Não estamos porque verdadeiramente temos plena convicção de nossos pecados. Temos plena convicção de que a graça me alcançou. Temos plena convicção de que em Cristo Jesus eu fui redimido. Quantas pessoas querem ter algum tipo de conforto, mas rejeitam a obra de Deus? E o que precisamos pensar é que pecados eu tenho escondido. Que pecados eu estou escondendo? Você não vai ser a primeira pessoa na face da terra, nem a última pessoa a fazer isto. Todos nós já fizemos, ou poderemos voltar a fazê-lo, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus.
É muito importante considerar isso, porque nós não queremos que os nossos pecados sejam revelados. Não queremos que as pessoas conheçam as nossas fraquezas. Não queremos ser confrontados em nossos pecados. Mexeu no meu calo, se prepara porque sangue vai derramar. Mexeu na minha ferida, se prepara porque vai ter revidação. Efeitos da queda. O primeiro efeito da queda é justamente esse efeito aqui apresentado no texto como uma atitude de esconder-se de Deus. Obrigado, queridão. E irmãos e irmãs, essa foi a reação de Adão e Eva. Qual foi a reação de Adão e Eva? Qual foi? Se esconder, fugir. Eles não queriam estar na presença de Deus. Se dependesse de Adão e Eva, eles nunca mais teriam falado com Deus. A reação deles é de fuga. Agora observemos o texto e vejamos que Moisés continua a relatar esse momento. Versículo 9 a 13, nós temos aquilo que identificamos como ação de Deus. Veja o versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me destes deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. No versículo 9 ao versículo 13 nós temos aqui Deus agindo. Enquanto nós olhamos para o texto e vemos a ação de Deus, meus irmãos, nós temos aqui um outro diálogo. Lembram-se de semana passada quando nós falamos do diálogo da morte? Lembram-se disso? Aqui nós temos agora um outro diálogo. Não é um diálogo da morte, mas é um diálogo extremamente revelador. É um diálogo em que Adão e Eva começam a identificar, a perceber, a reconhecer que desejando saber tudo, desejando a independência de Deus, estavam perdidos. Vamos olhar, irmãos, para o texto. Então, nesse diálogo, nós temos aí a iniciativa de Deus e nós temos aí a constatação da incapacidade humana. É importante percebermos, irmãos, acerca da iniciativa de Deus, e algo que eu quero que fique muito claro para todos os irmãos aqui, é que do início ao fim, a iniciativa é de Deus. É importante que você entenda isso. Do início ao fim, é Deus quem está agindo. E esse Deus que está agindo é um Deus que vem de encontro a Adão. Olha no versículo 8, capítulo 3 novamente. O que o versículo 8 nos diz no começo dele? Ao ouvirem a voz de Deus, que andaram pelo jardim no final da tarde. Quando nós olhamos o versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem. Quando nós constatamos os efeitos da queda, é preciso que reconheçamos, meus queridos, que se Deus não age, se Deus não vem, se Deus não intervém, não haveria esperança alguma para nós. Nós temos aqui a revelação de um Deus criador, mas de um Deus que está ativo na história da redenção da sua criação. É um Deus que verdadeiramente importa-se, é um Deus que verdadeiramente ama, é um Deus que verdadeiramente age. É muito importante que nós tenhamos essas convicções
em nossa vida, porque muitas das vezes em nosso estado ainda de quedas, embora sejamos redimidos, mas vivemos um mundo caído, ainda lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Uma das sensações malignas, mentirosas que vem à nossa mente qualquer: Deus não se importa comigo. Deus só está abençoando o Zezinho. Deus só está abençoando o Fernandinho. Deus só está abençoando a Maria. Deus não está olhando para mim. Deus não se importa comigo. Deus não faz nada para mim. Quantas das vezes este é o sentimento que temos, esta é a sensação que nos domina. Mas quando nós constatamos esse sentimento com a verdade da palavra de Deus, nós reconhecemos que isso não é verdade. É Deus quem veio no começo, é Deus quem veio no meio, é Deus quem vem no fim, é Deus quem age para restaurar, para redimir a sua criação. E não somente Deus é quem vem. Interessante, Deus veio, Adão foi correndo para Deus: Deus, por favor, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti. É isso que Adão faz. Deus veio. Ou um passo de Deus, agora é um passo de Adão para Deus? Sabe o que é, Senhor? Ó, o seguinte, viu? Dei ouvido para minha mulher ali, ela falou umas besteiras, acabei caindo. É isso que Adão fez? Não. Deus veio, o homem se esconde. Então Deus chama. Deus chama. E a voz de Deus pode se ouvir em toda a história. A voz de Deus pode se ouvir em toda a história da redenção. A história de Deus pode se ouvir do primeiro homem que nasceu, que foi criado na face da terra, ao último homem que haverá de nascer. A voz de Deus nunca se calou. A voz de Deus sempre é ativa. Ela sempre vem de encontro. Basta, queridos irmãos e irmãs, que estejamos atentos, porque muitas das vezes Deus está falando conosco, mas nós estamos nos escondendo atrás de nossas árvores, estamos nos escondendo atrás da autocomiseração, estamos nos escondendo atrás da ira, estamos nos escondendo. Por isso nós não ouvimos. É preciso que ouçamos aquilo que Deus está falando. E aí então, Deus é quem está a iniciativa. Mesmo que Adão e Eva fujam da presença de Deus, Deus persegue. Deus, ele realmente vai atrás. Deus é soberano e seus propósitos sempre se cumprirão. E quando ele vai atrás, nós aí reconhecemos a incapacidade humana. Reconhecemos aquilo que já está sendo dito. E nesse diálogo, meus queridos, nós vamos constatar que existem 3 perguntas que Deus faz, das quais 2 são para Adão e uma é para Eva. Qual é a primeira pergunta que Deus faz no versículo 9? Onde estás? Deus não pergunta onde estão. É no singular. Aonde tu estás? Aonde você está, Adão? Meus amados irmãos e irmãs, certamente ali existe um sentimento em Adão que o texto nos mostra. Daqui a pouco vamos ver esse sentimento. Nós não conseguimos compreender a intensidade desse sentimento, embora sintamos também esse mesmo sentimento muitas das vezes. Mas ali, sem dúvida, é um caso sem igual, sui generis. Primeira pergunta: onde estás? A segunda pergunta que Deus faz a Adão, qual que é? Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Queridos, imagine ouvir isso de Deus. Deus pergunta isto, não porque ele não soubesse, mas ele pergunta, obviamente, para que Adão parasse e pensasse.
para que Adão parasse e refletisse em sua própria vida, e para que, pensando em sua própria vida, ele pudesse assumir a responsabilidade de seus atos. Vamos ver que não é assim que ele age. E a terceira e última pergunta que Deus faz é: que foi que fizestes? A quem fez essa pergunta? A mulher, a Eva. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Meus amados irmãos e irmãs, aqui são as 3 primeiras perguntas que Deus faz à sua obra-prima. São as 3 primeiras perguntas que Deus faz ao homem que Ele criou. E quando nós olhamos e reconhecemos essas 3 perguntas que Deus está fazendo a Adão, é muito importante que nós consideremos cada uma delas e vejamos, queridos, que há algo extremamente sério em jogo, porque a palavra de Deus nos revela que Deus nunca abandonou a sua criação. A palavra de Deus nos revela que a criação é esta que o abandonou e caiu em sua própria tragédia, mas a palavra nos mostra que Deus sempre está agindo na história. Então, essa iniciativa de Deus para redimir o homem caído, essa iniciativa de Deus, ela é extremamente fundamental. Vamos para o primeiro texto, Hebreus. Abre aí Hebreus capítulo 1. O autor de Hebreus, falando justamente desse Deus que toma iniciativa, desse Deus que fala, vai nos mostrar um pouco desse fato. Hebreus capítulo 1, de 1 a 2 diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. O autor de Hebreus está nos mostrando esse fato irrevogável, irrefutável, inquestionável, de que Deus é aquele que fala. Falando com Adão e Eva, falando em toda a história da revelação, e falando o seu ponto máximo, que é o próprio Deus encarnado, vindo, estando aqui, vivendo conosco. E nós sabemos a quem o autor se refere, a Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa importante: não fique esperando Deus falar com você por meios extraordinários, mas Deus fala contigo por meio da Bíblia, através do ensinamento de Cristo Jesus. Se você não der ouvido ao Evangelho de Deus, se você não dá ouvido àquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor Jesus disse, aquilo que os apóstolos disseram, você está escondendo-se de Deus, você está menosprezando a voz de Deus. Dê ouvido à Bíblia, dê ouvido às Escrituras, porque Deus não para de falar. E também Romanos 5,8, aqui essa atitude de Deus, vindo, tomando a iniciativa, tanto em vir quanto em chamar. Nós temos, dentro da história da revelação das Escrituras, dentro da teologia bíblica, um momento fundamental em Romanos 5,8, que Paulo nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mostrando realmente esse Deus que persegue, mostrando esse Deus que vem em busca, uma busca gloriosa para redimir, para salvar o pecador perdido. Meus queridos, não duvide do amor de Deus. Se você não está conseguindo entender o que Deus está falando para a tua vida, porque você precisa aprender a ouvi-lo por meio da Bíblia. Não vá atrás de profetada, não vá atrás de visões, não vá atrás desses movimentos que destoam daquilo que a palavra diz.
Você só precisa de uma coisa: Bíblia, Palavra de Deus. Lembremos-nos daquilo que foi dito semana passada: a serpente distorceu a palavra de Deus. Lembra-se disso? A serpente foi além e ficou aquém aquilo que a palavra dizia. Cuidado para que também você não seja enganado e permaneça no estado de rebeldia para com Deus. Mas não somente isso, apresenta-nos Moisés a iniciativa de Deus, mas ele também nos mostra e ele revela a incapacidade humana. E aqui, queridos, enquanto que nós temos os versículos anteriores, a demonstração de 3 perguntas de Deus, observe, vamos olhar para o versículo 9 e 10. Vejamos aí a pergunta e vejamos a resposta de cada um deles. Versículo 9, qual é a pergunta? Aonde estás? Aonde você está? Qual é a resposta de Adão? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui, meus irmãos, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra medo. O primeiro sentimento que Adão tem quando ele sabe que Deus está presente é medo. E é o medo, não o medo de modo positivo, mas é o medo que afasta, é o medo que paralisa, é o medo que não permite prostrar-se diante de Deus, mas é o medo porque tem plena consciência do pecado, sabe que está em falta, sabe que não tem como resolver o problema a qual se encontra. Ele tem medo de Deus, ele tem pavor de Deus, ele não quer se aproximar de Deus, porque Adão sabe que Deus é santo, ele sabe que a palavra de Deus é santa, ele sabe exatamente aquilo que Deus ordenou, por isso fugiu. E a primeira vez que a Bíblia menciona então a palavra medo, e aqui é muito interessante, não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir o professor Luiz Saião, mas ele vai trabalhar com 4 rupturas aqui nessas respostas, as quais trago aos irmãos. A primeira ruptura, já falei, é a ruptura teológica, se esconde de Deus. A primeira separação que o pecado traz, o primeiro efeito do pecado é fugir de Deus. Por isso, queridos, que ninguém busca Deus. As pessoas buscam religião, as pessoas buscam preencher o vazio de seus corações em razão da queda, não buscando o Deus Criador, mas buscando um Deus segundo a sua própria imagem, criando deuses para si. É uma maneira de apaziguar, é uma maneira de dar uma anestesia, é como se fosse um ópio para o seu sofrimento. Ninguém busca Deus conforme Deus da Bíblia, se não for pelo Evangelho de Deus. Ninguém se reconcilia com Deus se não for por meio da obra de Cristo Jesus e a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Não nos iludamos, não nos enganemos. A primeira ruptura, portanto, é teológica, e a segunda ruptura é a ruptura psicológica, medo consigo mesmo. Adão venceu o estado de queda, de depravação, de incapacidade de resolver, e aqui é algo muito sério, porque ele olha para si e ele vê que ele agora tem um sentimento que antes não tinha, o sentimento de medo. Antigamente Deus vinha, ele tinha prazer de ir de encontro com Deus. Deus vinha ao final do dia, ele tinha prazer de falar com Deus, mas agora não tem mais prazer em Deus. E aí então, ele percebe, ele vê a incapacidade total. Ele vê que os seus sentimentos, pensamentos, e aqui o texto vai nos mostrar isso e vai corroborar com isso, que nós verificaremos que Adão, e aqui nós temos uma doutrina bíblica fundamental da depravação total e da incapacidade total, está clara nesses versículos.
Quando falamos de depravação total, nós falamos que o pecado, ele afetou a razão, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações. O pecado afetou tudo que somos, de modo cognitivo, de modo emocional, de modo psicológico, espiritual. Depravação total. Por mais boas que sejam as nossas ações, elas nunca serão boas como deveriam ser, para o propósito a qual fomos criados. E por mais maligna que seja uma pessoa, ela nunca alcançou o estágio mais depravado, o estágio mais deplorável de maldade humana. Hitler não alcançou o estágio pior que o homem pode alcançar. Um pedófilo não cometeu o pior crime que poderia cometer. Quando falamos então de depravação total, falamos da extensão do pecado na vida humana, atingindo, alcançando, destruindo, manchando tudo que somos e tudo para qual fomos criados e tudo quanto criamos. E aí então nós reconhecemos aqui a incapacidade total, porque o homem sem intervenção de Deus nunca buscará a Deus. Isso é um alerta, irmãos, prestem atenção nisso. Se eu não abrir a minha boca e testemunhar do Evangelho da salvação, se eu não for uma testemunha de Jesus, se eu não abrir a minha boca e falar do Evangelho de Deus àqueles que não creem, eles não serão convertidos por Deus, eles não se renderão ao Senhor Jesus só porque eu tenho uma vida moral, só porque eu faço tudo certinho, só porque eu dou um bom testemunho. Isso não é suficiente. A conversão é mediante a proclamação do Evangelho de Deus. A conversão só ocorre quando Cristo Jesus é exaltado, e a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho atrai os pecadores perdidos. Nós somos atraídos à obra de Cristo, nós somos atraídos à obra que Jesus realizou na cruz, nós somos atraídos ao Evangelho da salvação, nós somos atraídos a esse Evangelho da graça, que mostra a nossa incapacidade, mostra a obra excelente de Jesus, que realizou porque o fez para a glória do Pai, o fez por nos amar. E eu lhe pergunto, você já foi atraído a esse Evangelho? Você já foi surpreendido pela alegria da salvação? Você já foi surpreendido com o prazer em falar: eu creio em Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador. Eu louvo a Deus porque agora, em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O meu velho homem está morto, sepultado. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo essa mensagem que mostra o Deus que veio, que anunciou o Evangelho, que morreu e ressuscitou. O Cristo crucificado. Você já foi atraído a isso? Porque se você está sendo atraído aos programas da igreja, se você está sendo atraído a uma religião moralista, se você está sendo atraído ao prazer de estar em comunhão com pessoas, você ainda permanece perdido. Nós somos salvos quando somos atraídos a Cristo Jesus. Incapacidade total. A incapacidade total me faz reconhecer a suficiência da obra de Jesus. A minha salvação provém daquilo que Deus já fez e recebi gratuitamente, mediante a fé. E o sinal, a evidência de que creio, é uma vida que evidencia arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Isso pode ser verificado na minha vida. A minha esposa, meu marido, os meus filhos, meus pais, eles podem falar: verdade, dá trabalho, mas Deus está fazendo a obra.
cabeça dura, mas está mudando. É meio sarnento, mas está ficando lindo. Está melhor do que ontem. E hoje dá uma quedinha, mas está melhorando. Meus amados irmãos e irmãs, é nisso que eu creio. É isso que eu vivo. É isso que eu anuncio. É isso que a palavra de Deus diz. Então Adão, com medo, por causa dessa ruptura teológica, dessa ruptura psicológica, verificando aquilo que o pecado resultou em sua vida, seduzido por saber tudo, viu que nada sabia, viu que estava nu, viu que não era nada, desejando a independência de Deus, vê que essa independência o conduziu à morte, fugindo de Deus. O que Deus pergunta pela segunda vez? Vejamos o versículo 11. Deus perguntou-lhe outra vez. Irmãos, para pensar um pouco, não leia simplesmente o texto, mas imagine esse diálogo, Deus falando com Adão. Tenta na sua mente criar esse diálogo. Pense em Deus falando com Adão: quem te mostrou que estavas nu? Deus já sabia. Deus não foi pego de surpresa. Deus, e agora o que vou fazer? Adão pecou. Meu Deus. Deus foi batendo não. Né? E agora? Né? Quem poderá me defender? Não. Deus não ficou ali assustado, preocupado. E agora? Deu errado. Como eu fiz errado? Onde foi que eu errei? Lembra os pais falam? O filho, quando o filho dá pronto? Os pais acham que o filho é um santinho, né? Santinho, é um crente maravilhoso. Aí recebe notícia na escola: vem cá o teu filho. Meu filho, né? Não, meu filho não, né? Eu sei que a gente faz, vamos reconhecer, vamos lá. Mas aí a gente tem que olhar para a Bíblia e ver: meu filho, minha filha, é pecador tanto quanto eu, é depravado tanto quanto eu, é incapaz tanto quanto eu. Se não for a graça salvadora, se não for o Evangelho de Deus, não há remissão, não há salvação. Deus já sabia, Deus não é pego de surpresa. Mas por que Deus está dialogando com Adão? Porque Adão é incapaz, porque Adão é um Senhor sabe tudo, que não percebe o quão mal ele está. Então Deus dialoga com ele para que os olhos de Adão tenham um pouco de discernimento da situação. Então Deus fala: comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Meus irmãos e irmãs, que texto! Imagine a ficha de Adão caindo. É assim. E Adão respondeu: sim, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe. É isso que Adão falou, irmãos? Sim, Senhor, eu dei ouvido à voz da serpente, e conscientemente, deliberadamente, eu decidi pecar contra ti. Por isso, Deus, me perdoa. O erro fui eu. O Senhor me colocou para liderar a minha família. O Senhor colocou para proteger a minha esposa. O Senhor me colocou para proteger o jardim. O Senhor me colocou para guardar o jardim. O Senhor me colocou para abençoar toda a sua criação. E ó Deus, eu pequei contra ti. Deus, eu falhei. A responsabilidade de Deus é minha. Eu mereço, Deus, o teu castigo. Eu mereço, Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Adão falou isso para Deus. Foi isso, irmãos? O que Adão respondeu para Deus? Cabra safado, veja aí. Respondeu então Adão, não é? Respondeu então o homem. Aí, mulher, vocês sabem muito bem o que fez dentro de casa, né? Eu nunca fiz isso, viu, irmãos? A mulher, olha só como é que Adão é astuto. Adão agora não reflete mais a imagem de Deus, mas reflete a imagem da serpente. Adão agora não é mais filho de Deus, mas Adão agora é filho do capeta, é filho do diabo.
Ele parece com o pai dele. Duro isso, não é? Corroborado com aquilo que a Escritura revela, eu afirmo isso sem problema algum. Adão agora não é mais filho de Deus, é criatura caída, perdida. E como filho do diabo, Adão responde: a mulher que me destes deu-me da árvore e eu comi. Meus irmãos, que desgraça. Esse é o drama que nós vivemos todos os dias dentro de nossas casas. Esse é o drama que você vive na sua vida conjugal. Esse é o drama que você vive no seu trabalho. Esse é o drama que você vive consigo mesmo. Esse é o drama da humanidade caída. O homem caído, o homem sem Cristo Jesus, o homem sem ser regenerado por Deus, jamais assumirá o seu pecado e clamará pela misericórdia de Deus. Adão, quando ele responde a Deus, ele não está arrependido, ele não está com seu coração contrito, mas Adão está querendo achar uma fuga. Assim como ele achou a fuga atrás da árvore, agora ele quer achar a fuga atrás de Eva. E agora então ele não assume a responsabilidade para a qual foi criado e diz: a mulher que tu me destes. Adão, ele acusa Deus. Deus, o Senhor, é responsável pela minha queda, porque essa aqui, Senhor, essa mulher aqui que me levou à queda. Mas lembremos-nos que atrás, quando Adão está desesperado de se ver sozinho, não é? Quando Adão dá nome a todos os animais da face da terra, cada um segundo sua espécie, e Adão que se vê só, o que Deus faz com Adão? Deus ali o coloca para dormir, da sua costela cria Eva, e Adão quando acorda, o que ele fala? Ixá. É Ixá no hebraico, tá nisso? É Ixá. Ele está admirado. Ele olha para Eva e fala: essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, essa é varoa, essa é abençoada. Adão se empolga, Adão fica feliz. Oh glória, aleluia, essa é minha. Essa é Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu me deste exatamente o que eu precisava. Oh Senhor, obrigado por Eva. Adão vibra, Adão comemora. Por quê? Porque Deus deu a ele, Eva, o seu socorro, o seu Ézer. Isso antes da queda. Antes da queda. Que casamento perfeito. Antes da queda. Que casamento maravilhoso. Depois da queda. Oh, desgraça. Depois da queda. Você é culpado, Deus. E essa aqui que você me deu. Não é perfeita analogia, mas vamos aqui colocar o namoro. Antes de casar, o quê? Tchutchuquinho pra cá, tchutchuquinho pra lá, meu amorzinho, beijinho, não é? Mas depois de casados, onde foi que eu errei, né? Não é assim, irmãos? Está aqui. Então, essa ruptura, agora é a ruptura que Sayão chama de sociológica. É a ruptura que diz respeito aos nossos relacionamentos mútuos com as pessoas. Então, o que Adão faz? Adão, ele vai acusar, ele tem medo de Deus, mas Adão agora ele acusa Deus e transfere a culpa para Eva. Transfere a culpa para sua mulher. E isso é um problema básico de todo casamento. Uns maior e menor intensidade. Os mais maduros têm aprendido a lidar com isso, podem lidar lidar novamente, mas vão amadurecendo, vão aprendendo e vai melhorando. Mas especialmente aqueles que são imaturos, o casamento iniciando, ou talvez ainda não cresceu depois de 20 anos, continuam reproduzindo isso, né? Meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante vermos os efeitos da queda. E não somente isso nos mostra, mas também aqui
Deus vai para Eva. E coitadinha da Eva, né? Coitadinha dela, pastor. Foi ela que fez. Ela foi seduzida. Ela foi seduzida, o homem não. Ela foi enganada, o homem não. O homem pecou conscientemente. O que Eva responde? Versículo 3. Aí, versículo 13. Não. 13. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Interessante, irmãos, que há duas maneiras de aplicar a questão de Eva. Mas Eva é mais sensata que Adão. Eva, ela está sendo mais íntegra do que Adão. Eva diz: a serpente me enganou. Ela está falando uma mentira? Eva não está transferindo a responsabilidade para a serpente de uma maneira integral. Ela está falando um fato. Eva foi enganada pela serpente porque não deu ouvido à voz de Deus. Eva foi enganada pela serpente porque dialogou com a morte. Eva foi enganada pela serpente porque ela acrescentou aquilo que Deus falou. Mas Eva, sendo enganada, e quando Deus a pergunta: o que foi que você fez? Eva diz: a serpente me enganou. Mas aqui há algo muito interessante, que embora ela fale o fato, mostrando engano, mas Eva, ela se faz de vítima e transfere. Eva se faz de vítima. E queridos, o quanto que é padrão nos conflitos nos fazermos de vítima, nos fazermos coitadinho de mim, eu não merecia isso, não é? E aí então Eva, ela sim diz uma verdade, ela foi enganada pela serpente, eu comi, e ela está dizendo, eu comi, mas ao mesmo tempo também há aqui, pela própria dinâmica do texto, e isso a gente continua no próximo domingo, se Deus permitir, Eva, ao falar que a serpente a enganou, no próximo, na continuidade desse diálogo, e veremos na semana que vem, Deus vai agora falar a serpente. A gente vê semana que vem, vou continuar nessa parte aqui. Mas eu quero trabalhar com os irmãos nisso, o quanto que o pecado então ele se estabeleceu como também uma ruptura ecológica. Quando nós reconhecemos isso, nós vamos perceber que toda a criação ela sofre, ela geme por causa do pecado de Adão. Queridos, todos os males que vemos hoje no mundo, seja o mundo humano ou o mundo criado por Deus, os demais animais, demais criação de Deus, sofre e geme. Todo o universo, todo o mundo criado por Deus está em falência, está morrendo. O cosmos está morrendo. Os cientistas mostram isso. E essa ruptura teológica, portanto, ela é resultado do pecado, da queda humana. Por quê? Porque Deus confiou a Adão, lá nos primeiros capítulos de Gênesis: você vai cuidar, você vai lavrar, você vai administrar a minha criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para sermos representantes dele na terra, então, quando nós pensamos nos efeitos da queda, nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, reconhecer que o pecado não só nos separou de Deus, mas faz com que fujamos de sua presença. E aqui eu quero dizer algo importante para você que crê em Jesus Cristo, que já é salvo. Não é característico, não é
identificável naquele que nasceu de novo, naquele que crê em Jesus, a inconstância na vida cristã, a inconstância nos cultos. Aquele que é de Jesus, aquele que é de Deus, tem prazer, mesmo em meio às lutas, sofrimentos e dores. Ele luta, ele persevera, ele insiste, ele não para, ele está difícil, mas não para. Está em comunhão com a igreja de Deus. A vida cristã não é mar de rosas. A vida cristã não é uma vida simples. Ao contrário disso. Mas quando nós reconhecemos, queridos, que eu sou de Jesus, eu tenho prazer, eu persevero, eu não paro, eu não desisto, eu não deixo de caminhar com a minha igreja, de ser fiel, de participar, de ser ativo. Eu estou na presença de Deus. E eu estou na presença de Deus de modo coletivo com meus irmãos. Eu estou na presença de Deus em meu lar. A minha casa é o lugar da presença de Deus. Na minha casa eu dobro os meus joelhos e oro. E quando nós olhamos para as 7 marcas do membro saudável, olha aí no seu boletim, por favor. Na página 2 do seu boletim, nós temos as 7 marcas do membro saudável. E o membro saudável, ele tem tempo a sós com Deus. O que é ter tempo a sós com Deus, meus irmãos? Presença de Deus. Estar na presença de Deus. Adão fugia da presença de Deus. Se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, você precisa perseverar, você precisa priorizar dia a dia estar na presença de Deus. Eu preciso individualmente dentro da minha casa orar, dobrar os meus joelhos, ler a Bíblia. Mas não somente isso. Eu preciso praticar a palavra, cultuar a Deus, buscar conselhos bíblicos. Eu realmente, preste atenção no que eu vou dizer. Eu tenho que ser crítico. Eu tenho que ser crítico. Em que sentido? O que eu creio? O que eu penso? O que eu canto? O que eu ouço? É realmente bíblico? Está correto? Porque se eu penso, se eu creio, se eu canto, se eu ouço músicas que não são de acordo com a palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Crítica. O criticismo bíblico é necessário. Não é porque é em nome de Deus, não porque a música me comove, não porque a mensagem afaga o meu ego, que é de Deus, porque não é. E aí então, nós precisamos reconhecer isso. Quem realmente nasceu de novo não foge da presença de Deus, mas foge para Deus. Corre em direção a Deus e não de Deus. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que os efeitos da queda, o pecado trouxe medo e tragédia nas relações humanas e com o mundo caído. Comece a ter uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão. Entenda que os conflitos que você passa no seu trabalho, essa crise econômica que nós vivemos hoje, esse momento difícil que o Brasil atravessa, todas essas questões econômicas, políticas, sociais, toda essa ideologia maligna que está sendo incutida na nossa educação, na nossa maneira de ser, do povo brasileiro, irmãos, isso provém da queda. Eu não posso achar que essas verdades da palavra de Deus nada tem a ver com o meu dia a dia. Se você está sofrendo no seu trabalho, se você está sofrendo em sua casa, se você está sofrendo com seus familiares, se você está sofrendo consigo mesmo, queridão, queridona, dobre os seus joelhos, clame a presença de Deus, clame a misericórdia de Deus, busque ajuda. Não queira ser um crente autônomo, independente, sabichão. Busque conselhos dos pastores, busque conselhos dos diáconos, busque conselhos de quem é maduro na fé, na palavra, e pode te ajudar. Não se feche em seu mundo. Eu já falei com o pastor, não resolveu nada, vai resolver. Eu já falei com o diácono, já falei com o irmão. Eu já fui decepcionado uma vez.
Porque essa realidade da queda nos afeta hoje, de maneira concreta, real, diária. Os efeitos da queda é reconhecermos, meus irmãos, que a queda não impediu Deus de continuar amando a sua criação e agir para cumprir o seu plano de salvação. Oh glória! Como é bom sabermos disso. Mesmo com a queda, Deus não foi pego de surpresa, ao contrário disso. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha dado a resolução, já tinha dado a solução. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha separado o seu povo. Antes de Adão e Eva existir, Deus já tinha feito tudo. O reconhecimento, o conhecimento dessas verdades bíblicas, irmãos, não podem ser para nós mero conhecimento bíblico de fé, mas esse conhecimento deve gerar em nós uma profunda reflexão e uma busca diferente, uma postura diferente, uma atitude diferente, com determinação, com priorização, com valorização daquilo que a palavra me traz. Então, que em nome de Jesus, você se posicione, você se coloque como homem, como mulher de Deus, dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Assuma a sua responsabilidade. Não transfira para o seu cônjuge, não transfira para os seus pais, não transfira para os seus filhos, mas assume o seu papel. Obedeça a palavra de Deus, renda-se ao Senhor, abra o seu coração a Deus, busque ajuda, não caminhe sozinho, porque Deus não nos chamou para caminharmos em solidão. Deus nos chamou para caminharmos como família e povo de Deus, e todos, onde todos se sujeitam à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, é isso daí. Uma tragédia, uma realidade cruel, mas a graça de Deus é muito maior. Coloque a tua esperança em Cristo Jesus, siga Jesus Cristo. Se você tem ouvido a voz do Espírito de Deus, se você tem ouvido a Deus, renda-se a Jesus. Se você tem ouvido Deus falar contigo, broche na presença dEle. Confesse seus pecados. Arrependa-se. Creia. Determine a seguir a Jesus fielmente. Porque aqueles que Deus regenera não permanecem no pecado, não permanecem escravo, mas é livre. Livre da escravidão, livre para obedecer, livre para seguir. Vamos orar. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. É o Espírito Santo de Deus que nos gera, nos faz nova criatura. Se você reconhece que Deus está fazendo essa obra na tua vida hoje, você reconhece que algo diferente está acontecendo na sua vida, se renda ao Senhor. Deseje, com toda a intensidade da sua vida, seguir esse Jesus. Se você está se sentindo atraído a Cristo Jesus, a sua obra redentora, se lance, receba Jesus. Sigam. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos por tua santa palavra. Ó Deus de amor, nós reconhecemos a verdade das Escrituras que nos mostra que o Senhor, ó Pai, foi em direção a Adão, o chamou, fez com que ele reconhecesse seu estado de perdição, seu estado de queda. Ó Deus, fez com que ele reconhecesse o mal que havia causado. Sem dúvida, Pai, é um momento muito difícil. Um momento em que a ficha caiu. Um momento
em que se deu conta de que estava morto. Mas eu te louvo, ó Deus, porque a história não terminou ali. Te louvo porque Tu nos amaste e enviaste Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Te louvo pela obra da salvação que Tu realizaste, ó Pai. Te louvo pela obra que Tu realizaste na minha vida, na vida de meus irmãos e irmãs. E Pai, como fruto digno de arrependimento, como demonstração da nossa convicção da obra que Tu já fizeste, que possamos, ó Pai, seguir uma vida de temor e tremor diante de Ti, uma vida de obediência à Tua palavra, uma vida de dependência do Senhor, de modo, Deus, que o nosso modo de vida e o abrir de nossas bocas venham, ó Deus, proclamar e exaltar Cristo Jesus, e aqueles que ainda não são salvos, aqueles, ó Pai amado, que ainda não foram alcançados no tempo, ó Deus, que estamos, o Senhor venha alcançá-los e salvá-los, ó Pai. Obrigado por Tu grande amor, obrigado por Tua preciosa salvação, em nome de Cristo Jesus que oramos, amém. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Amém. Amém. Parece que vocês estão... Responde, queridos. Amém? Né? Sei que amém não é pergunta, não é? Amém é uma afirmação. Assim seja. Assim seja, irmãos? Amém. Assim seja, não é? Então, Deus abençoe. Que você possa ir para a sua casa refletindo nessa mensagem, buscando mudança em sua vida, testemunhando Jesus. E semana que vem, venha, traga seu vizinho, traga um familiar, convide pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Se Deus permitir, continuamos esse mesmo relato da queda, os efeitos da queda, agora do versículo 14 até o final dele. Se der o tempo, talvez eu precise alongar um pouco mais, mas queremos trabalhar com qualidade o texto. Então venha domingo que vem, leia esse texto, medite durante a semana e não deixe de ler a pastoral do boletim, tá bom? A pastoral de hoje tem a ver com a mensagem também. Que Deus abençoe e tenhamos todos uma boa semana para a glória de Deus. Vamos na paz do Senhor e obediência à palavra.